Bom dia, estamos aqui hoje iniciando a segunda edição do nosso bate-papo. Hoje o assunto é saúde mental e o nosso convidado é o superintendente Fernando Lamoglia. Não sei, Fernando, vou te dar primeiramente bom dia. Como é que tu gosta de ser Bom dia. chamado? Fernando Boto, Fernando Lamoglia? É interessante que muitas coisas que eu já escrevi, que eu já publiquei, eu acabei fazendo uma opção, uma época da minha vida, de quando eu escrevia Fernando Boto, eu direcionava muitas publicações que eu fazia, principalmente na área de humor, porque eu tenho algumas coisas escritas aí nessa área, né? E a parte o Lamoglia eu acabava utilizando mais quando eu escrevia algumas coisas de conteúdo, às vezes com um artigo científico, com, né, essa parte acadêmica de mestrado, de doutorado, acabava daí usando o nome completo, né? Então acabei criando assim um nome, e isso é inspirado também num primo, bem uma vez falou: eu gosto, o primo Júlio, né? Ele falou: eu gosto de chamar de Júlio Boto, né? E eu achei também, me identificava bastante com ele, e eu também tinha o mesmo sobrenome, e acabei adotando por um tempo, e também acho que porque Lamoglia é um sobrenome italiano também, parece da região ali da Sicília, é um nome que é mais difícil de pronúncia para algumas pessoas, né? Parece que molha é Uhum. mulher para aquela região, um dialeto, né? Então, a gente tem o boto, parece que é mais fácil de pronunciar, então as Mais pessoas fácil, acabam aham, pegando mais mais. tranquilo. Exato. Não, beleza, Fernando. Então, o Fernando é responsável, como todo mundo já sabe, pelo jurídico e pelo RH da Ceitec. Então, como ele tem uma formação ampla, ele não fica só no direito, ele vai lá para a área da psicologia, tem mestrado e doutorado em educação, então o tema de hoje é muito bom para a gente tratar com ele, né? Então, saúde mental, que é uma coisa que vem cada vez mais sendo discutida e agora já vem se inserindo cada vez mais, inclusive no ambiente das empresas. Fernando, eu gostaria então que Perfeito. tu contasse um pouco sobre a tua experiência de vida e falasse um pouco então sobre, fizesse uma introdução sobre o nosso assunto. Tá. Bom, vamos lá, Lucas. Quando a gente fala em saúde mental, o termo ele remete a uma são múltiplas as possibilidades, a uma complexidade do que é que você quer falar, do que você quer abordar de acordo com cada área do conhecimento. Por exemplo, no direito, né, eu como advogado, quando falo em saúde mental, eu tenho que me remeter diretamente à questão da culpabilidade, porque o crime, né, é uma conduta típica, ilícita, antijurídica e culpável. Quer dizer, a culpabilidade ela está relacionada àquela capacidade do agente criminoso ter discernimento para ter uma atitude, uma ação, por exemplo, que tenha a clareza do que ele está fazendo, a plena compreensão das suas ideias no momento da prática de um crime. Então, a culpabilidade, por isso que assim, o menor de idade não tem culpabilidade, né? A pessoa que tem lá um transtorno mental específico pode também não ter, e assim por diante. Então, no direito você tem uma característica, um ponto de vista, o objeto, a saúde mental, ela não pode ser vista de uma única maneira por um único prisma. Quando a gente pega na área da psicologia, agora eu vou falar como psicólogo, acho que essa é a base do que a gente vai conversar hoje aqui, ela já atenta principalmente para um olhar de que quando você parte um ponto de vista psiquiátrico, do ponto de vista de transtornos mentais. Então, existe lá a CID, DSM, existem alguns protocolos que os psiquiatras utilizam para fazer categorizações de doenças, de transtornos, e a partir daí apresentar o tratamento, seja medicamentoso ou não. Há várias intervenções. Na psicologia, a saúde mental ela é muito trabalhada na psicoterapia para você buscar um autoconhecimento e para também desenvolver repertórios comportamentais para você enfrentar aquelas questões. Eu até digo que é muito difícil a gente falar na palavra cura na psicologia, até porque eu acredito que a gente não tem cura para absolutamente nada. Nós temos uma melhor gestão daquilo que está acontecendo, porque a mente é um processo dinâmico, não se para a mente para se consertá-la. Ela se conserta, não, ela se modifica no tempo. E quando você, por exemplo, descobre que tem uma coisa que te aflige, uma dor, um sentimento profundo que machuca,
Se você não aprende a organizar o pensamento melhor, aquelas maneiras de pensar a vida vão sempre provocar as mesmas sensações, as mesmas emoções, e aquelas perturbações emocionais são muito doloridas. E, aliás, nesse momento que a gente está vivendo, isso acaba tendo ganhando muito destaque, né? Pois é, Fernando, eu gostaria de que tu tratasse, então, como a gente mantém a saúde mental num período diferente como esse, né? Que a gente teve que se adaptar de uma forma tão rápida a uma nova realidade e, de repente, a nossa cabeça não consegue ser tão rápida assim, entendeu? Uhum. Queria que tu tratasse um pouco sobre isso. Veja só. Quando a gente fala, então, de saúde, vamos pegar assim, o conceito para a gente entender aonde é que a gente se situa nesse momento da humanidade, né? A saúde, ela já foi vista há muitos anos pelo pai da anatomia, por exemplo, que é o Xavier Bichat. Ele dizia que a saúde era o silêncio dos órgãos. Ou seja, uma pessoa que ela não tem absolutamente nenhuma dor, ela tem saúde nesse conceito. Pergunte para alguém onde fica o rim dela. Ela talvez coloque a mão nas costas, mas não sabe exatamente onde. Agora, pergunte para alguém que teve pedras no rim. Ela põe a mão imediatamente, exatamente aqui, porque aquele órgão gritou. Então, o grito do órgão é o rompimento do silêncio. Então, para aquele pai da anatomia, o silêncio era um sinônimo de saúde. Quer dizer, se nenhum órgão dói, você tem saúde. O silêncio, né? A saúde é o silêncio dos órgãos. Acontece que o conceito evolui e a gente hoje compreende a saúde como não uma mera ausência de doença, mas sim um bem-estar biopsicossocial. Bio, porque tem o corpo biológico, e aí sim, eu acho que compreenderia também o silêncio dos órgãos, embora a nossa capacidade de enxergar onde ainda nem existe dor já nos dá o indicativo da doença, que antes era apenas dado nessa condição. Acho que quando a gente fala de semicondutores, então esse assunto ele é fascinante, porque nós conseguimos hoje enxergar tão longe que talvez a própria medicina não tenha nem dados para interpretar onde a gente é capaz de chegar com algumas tecnologias. Então, nós vemos que a saúde bio é a saúde do corpo, e a saúde do corpo a gente tem que olhar como um componente fundamental, a psico é a mente, e o social, as relações sociais. E eu, às vezes, coloco, inclusive, a questão organizacional, embora seja social também, porque quando as organizações elas têm muito problema nos relacionamentos interpessoais, isso afeta as nossas relações sociais, familiares e dos outros ambientes. E isso leva a preocupações, ansiedade e, às vezes, processos depressivos, que é a saúde psico. E isso, claro, que tem seus componentes, seus correlatos somáticos ou corpóreos ou bio, né? Então, para a gente começar a falar sobre isso, a gente tem que ter esse olhar da complexidade, né? A saúde, ela pode estar tudo bem no aspecto bio, a gente pode estar com um hemograma extraordinário, podemos fazer uma ressonância e não encontrar absolutamente nada, podemos estar com todos os parâmetros, os hormônios estarem em excelente equilíbrio. Mas se a saúde psíquica não está bem, se eu estou ansioso, se eu estou sem propósito, se eu acordo um dia após o outro e vejo que a minha vida é uma somatória de repetições sem sentido, isso me remete a ter vamos dizer, um empobrecimento da vida psíquica, e alguma coisa que era para ser colorida pelas emoções passa a ter tons de cinza, que não são os 50, né? Mas então, Fernando, isso aí, como é que a gente se mantém, então, para não ser uma repetição, como tu disse, para não deixar que se torne uma repetição de dias iguais, ou um período agora como da quarentena, que na verdade tu não pode sair de casa, tu fica alijado a uma vida, tudo bem, tu segue trabalhando, tu segue contatando pessoas, tu tem a internet, tu tem uma série de meios hoje para conseguir externalizar os contatos, as relações. Uhum. Mas assim, Isso. mas a tua rotina não sai de dentro de casa. Então, É, isso pode vir a acarretar problemas mentais também. Eu gostaria que tu falasse a claro. respeito disso. Isso, então, por isso que é importante falar sobre essa base biopsicossocial da saúde, porque independente de nós estarmos socialmente
nos relacionando pela via mais presencial ou mais remota, como é o momento, né? Nós temos que cuidar de todo esse aspecto para que dessa boa reunião desses três, né, essa harmonização desses três componentes de saúde, resulte a nossa sensação de estarmos com o tal do bem-estar que se busca. Veja, quando a gente fala do bio, eu digo o seguinte: muitas pessoas se perdem no relógio biológico. Assim como a comida é o alimento do corpo, o sono é o alimento da mente. Então, Lucas, quando a gente cuida da saúde, a gente tem que começar pelo bio. E isso entra na questão de, por exemplo, as escolhas nutricionais que eu estou fazendo. Eu estou muito mais próximo da geladeira da minha casa quando eu estou mais tempo aqui. E isso realmente muito difícil porque o nosso organismo busca prazer. A nossa mente, ela busca. E é óbvio que tem coisas dentro da geladeira, do meu armário, que são altamente convidativas, mas que se eu fizer uso delas diariamente e na quantidade que a minha mente quer, porque ela busca prazer, eu não sei onde que vou parar, né? Então, Não nós consegue temos mais que sair no buscar. momento da... Porque a questão, eu acho que até a Freud, quando fala na questão do inconsciente, ele nos diz que nós somos movidos basicamente por duas características nossas, que é a busca do prazer e evitar o desprazer. Então, o que me faz bem, eu quero repetir a experiência, se possível, mais repetidamente e numa intensidade maior. Esse que é o problema de descobrir coisas boas. Porque a gente quer repetir. Era melhor, às vezes, eu nunca ter provado aquele sorvete maravilhoso de baunilha que tem as favas. Porque é caro, porque eu não consigo parar de comer. E, às vezes, alguém me apresenta aquilo lá junto com um brownie, que vem com aqueles chocolates belga, aquela coisa que você faz uma mistura que, quando vem para você, o teu cérebro diz, você precisa disso. E como as nossas necessidades são cíclicas, como o Maslow dizia, assim que eu estou saciado, é muito fácil fazer todas aquelas juras. Eu nunca mais vou comer isso na minha vida. E agora eu tô me sentindo até mal de tanto comer. É muito fácil eu jurar que eu nunca mais vou entrar numa churrascaria logo depois de ter me esbaldado no rodízio, né? Porque a saciedade, ela leva a esse pensamento, a essa zona de conforto de que eu não preciso mais disso. Isso me faz mal. Acontece que tem uma coisa química cerebral e um neurotransmissor chamado dopamina, já podemos até falar sobre ele, até que envolve um tanto essa indústria de semicondutor, muito interessante, que mostra que a gente vai buscar novamente essas experiências. Então, abordando o ponto que você colocou central da pergunta, a gente tem que, nesse momento, cuidar da saúde biológica, que envolve as escolhas nutricionais, envolve também o mínimo que seja de atividade física, principalmente pela questão de oxigenação cerebral. Mas dentro de casa dá para fazer. Bom, você tem tutoriais aí, tem YouTube, tem TikTok, tem, sei lá. Sim, Você tem uma série hoje em dia tem uma vai série de buscar. meios, né, de buscar como Tem. fazer Não, e tem um exercício monte de físico. acidente doméstico também. Você tem para todos os gostos, né? A parte do sono, e esse é o mais crítico, porque eu tenho ouvido muitos relatos de pessoas com problemas graves de insônia que estão desenvolvendo nessa etapa, por N motivos. Podemos falar um pouco sobre isso se você quiser. E esse ponto do sono é o quê? Procurar dormir no mesmo horário, né? Não levar os meios, né, eletrônicos para a cama, procurar acordar em horários mais ou menos da mesma rotina, porque isso facilita, e evitar ao máximo os cochilos no meio da tarde, né? E quando eles passam de 30 minutos, eles são muito mais danosos para o nosso ciclo circadiano, né? Que é exatamente essa relação dia-noite, que a gente precisa de melatonina, à noite, quarto absolutamente escuro, daí tem muitas questões, reduzir as quantidades de cafeína se você não está dormindo bem, aí tem muitas questões. E aí eu tenho que me ocupar, então, de cuidar do bio. No psico, eu diria o seguinte: nós temos que buscar fazer coisas que também nos tragam prazer, nos descobrir, tentar entender esse momento desse isolamento como uma oportunidade de buscar preencher a mente com estímulos distintos. Tem pessoas que ficam apenas focadas nas situações de extra, trabalho, tudo, somente em Netflix. Ou somente em livro, somente em alguma coisa. Bom, você se relaciona com alguém, você mora sozinho, você sabe, buscar a diversidade de estímulos, é uma sugestão que eu daria, tá? E sem aquela autocobrança de que, eu tenho que fazer um curso à distância. Você não tem que fazer um curso à distância. Eu tenho que aproveitar isso para crescer de alguma maneira.
muitas vezes o crescimento é exatamente aprender a lidar com o isolamento, aprender a lidar com a solidão. Esse é um crescimento que tem um poder tremendo dentro da gente. E não podemos subestimar. Isso também é aprendizagem, também é autoconhecimento. E a questão social, biopsicossocial, eu penso que a outra sugestão é também a gente ter a iniciativa de buscar contato com outras pessoas, perguntar pessoas da área da família, do trabalho. No momento de trabalho, não tem problema, ligue para a chefia, sabe? Pergunta, conversa. Você está no trabalho remoto, sabe? É buscar também interação, sempre algo que ajuda a gente a dar um componente. Então, quando a gente compreende um pouco a questão conceitual, ajuda a gente a perceber que aonde você não regar, não vai crescer. E para crescer a saúde é preciso regar os 3 campos que a gente falou. Eu vou te dar um exemplo. Então, aqui em casa a gente tem uma esteira que ela ficava erguida, que ela ocupa espaço. Foi agora, esse período foi um momento que ela, desceu. E realmente, faz muito bem. A gente necessita do movimento, né? E no dia a dia, embora muita gente não faça uma academia, musculação, sei lá, alguma atividade diária ou rotineira, tu no dia a dia tu caminha, tu vai para tu desce do teu apartamento, tu pega o carro, tu caminha no teu trabalho, tu anda, né, vem e vai de salas, por exemplo, nós trabalhamos numa indústria, a gente caminha bastante todo dia. E aí do nada tu parar, realmente tu vai necessitar de alguma coisa para manter aquela necessidade do movimento. Fernando, mas então, já sanada Douglas, posso essa. fazer só Claro, claro. uma observação? É que nessa parte que você comentou da atividade física, isso já foi estudado muito. Tem a doutora, acho que Wendy Suzuki, se não me engano, ela fez um estudo. Eu não tenho absoluta certeza de que é exatamente esse estudo, mas alguma coisa semelhante a isso. Talvez ela tenha feito uma meta-análise de alguns ensaios clínicos randomizados sobre a prática de atividade física. E ela chegou a uma conclusão de que se você conseguir fazer de 3 a 4 vezes por semana, Por as meia hora. atividades de meia hora a 40 minutos, diz que você já tem excelentes proveitos para a tua saúde, tá? Eu sempre digo que o principal benefício disso é a irrigação sanguínea no cérebro, tá? Eu vejo assim que tem muitos, eu não gosto muito de me basear em YouTuber para analisar essas questões. Mas sim em ensaios, em estudos clínicos e principalmente randomizados, né? Fala-se muita bobagem por aí. Então, atividade física, a gente tem que manter o cuidado de dizer, ela vai te ajudar a dormir melhor, a ter um melhor funcionamento hormonal no teu corpo, e se você não estiver bem hidratado, nem adianta, sabe? Você vai desperdiçar a oportunidade disso. Então, tem que beber mais de 2 litros de água por dia. Eu, pessoalmente, tomo 3. E assim a gente tem que conduzir o cuidado para que você tenha pelo menos 15 minutos contínuos de atividade física. Porque menos do que isso o corpo movimenta, mas você não chega a ter a quantidade suficiente de batimentos cardíacos contínuos num ritmo maior do que aquele teu estado de repouso, que vai te dar os melhores benefícios. Então, só um parênteses aí. Não, beleza. Fernando, outra dúvida que eu tenho, que eu gostaria que tu falasse um pouco a respeito, é que tu vê, quem gosta de ler revistas de diversidade, jornais e companhia, tu vê cada vez mais eles tratando sobre temas como ansiedade, transtornos diversos, síndrome do pânico. Qual é a tua opinião? Que hoje a gente tem mais gente adoecendo ou é um entendimento a respeito dessa realidade que aumentou? Bom, nós temos estimados mais de 7 bilhões de pessoas habitando o planeta. E alguns estudos apontam que ao longo da vida, 1 de cada 2 pessoas vai sofrer de algum tipo de transtorno da mente. E a gente está falando principalmente, né, eu acho que acomete muitas pessoas em algum momento da vida passar por um transtorno depressivo, por um transtorno de ansiedade, né? Também existem lá muitas outras patologias. Eu penso que faz parte da vida lidar e enfrentar o sofrimento. O Arthur Schopenhauer ele tinha uma passagem bem bonita. Ele falava que a vida é uma sequência de batalhas em que a grande guerra é perdida. Por mais que a gente vença todas as batalhas, para permanecer vivo, não há como vencer essa guerra.
Não. Isso traz uma condição da gente analisar como é perigoso estar vivo, né? A gente pode morrer. Só que a gente não fala muito sobre morte. Nós temos agora um meme rolando dos caras que puxam lá o caixão e fazem aquela, né, Nas mais diversas realidades. E os rituais são muito distintos, né? Eu tenho essa experiência de já ter trabalhado nessa área também, que envolve parte de funerais, tudo na África, e eles têm realmente, é muito distinto a maneira que se vê na Índia, que se vê no Brasil, que se vê nos Estados Unidos, então cada lugar tem a sua particularidade. Mas a morte, ela nunca é um tema fácil de lidar, e até porque Schopenhauer, quando faz o seu pensamento, ele diz que todos os nossos comportamentos, de alguma forma, estão lidando com essa questão de postergar a morte. Então, veja só, ele diz que a gente respira porque se você ficar sem respirar, o que acontece? Ele diz que a gente come, porque se a gente não comer, morre. Ele diz que a gente dorme, porque se você ficar muitos dias a fio sem dormir, vai morrer. E assim por diante. Então, ele fala que as nossas escolhas mais primárias, daquela escala fisiológica, mas passando para as de segurança, para próprias sociais e autorrealização do Maslow lá, todas elas, de alguma forma, estão mostrando que se você agir daquela forma, você tem uma chance maior de postergar o impostergável, o inevitável, né? Então, nós temos, sim, essa condição de verificar na nossa vida como é que nós estamos vivendo, porque também não adianta a gente se preservar de toda forma e não viver. Não adianta a gente guardar todo o dinheiro. Uma vez eu vi um economista contando a história de vida de uma pessoa, Lucas, que ela poupava, ela ganhava lá, vamos pegar assim um valor hipotético lá, R$ 5.000 por mês, e ela guardava, conseguia guardar 2, 3 ela usava para viver. Ela vivia muito comedidamente. E ela guardava 2, e foi guardando até o dia que se aposentou, porque ela disse, não, um dia eu vou no cinema, vou no teatro, vou ficar naquele hotel bom, vou tomar aquele espumante que eu sempre quis, aquele vinho tinto que eu também gosto, né? E daí, quando a pessoa chegou naquele momento da vida, ela já não tinha mais a disposição de fazer tudo o que gostaria, ela já não tinha mais a condição, a permissão médica para beber tudo que poderia ter provado, já vinha o pessoal dizendo, nossa, não pode comer tanto sódio e assim por... Então, tudo aquilo que ela preservou chega um certo momento da vida que, quando ela está para gozar, ela já não goza das mesmas condições de aproveitar aquilo. Então, a vida acontece ao vivo. Eu não sei se essa frase ela é atribuída ao John Lennon, de que a vida é aquilo que acontece enquanto você está fazendo outros planos. Mas a gente não pode dedicar todo o nosso tempo, quem fala muito bem sobre isso é o Genete também, né? Para o futuro. A gente tem que viver também um pouco o presente. E isso envolve o quê? Relações humanas, como a gente está fazendo agora, a gente está conversando, a gente está construindo um raciocínio, um pensar, sujeito a toda crítica, a discordância das pessoas, que eu acho que a coisa mais rica que existe é a discordância, quando era uma discordância construtiva, educada, eu não gostei, não entendi, ou aquilo eu penso diferente, é exatamente isso, é isso que constrói, né? Então a gente precisa dar um tempo para que as relações aconteçam também nessa dimensão de construção conjunta, de cocriação da realidade, né? Fernando, então a gente para por aqui e vamos dar sequência no próximo vídeo. Tá bem? Beleza, tranquilo. Valeu. Até mais. Até mais.